Assisti aqui boa parte do jogo. Enquanto a gente estava na live, estava o jogo do Fortaleza aqui na tela. É uma impressão de quem viu o jogo sem o grau de atenção. Eu vou fazer a pergunta e, naturalmente, você corrige os pontos se a minha interpretação não for interpretação mais linear. Quando eu liguei, eu só vi o segundo tempo, tá? O jogo já estava 1-0 pro Fortaleza. E achei o segundo tempo franco, né? De dois times que tiveram suas chances. São Paulo perde gols, o Fortaleza perde gols. Fortaleza tem um gol anulado, né? Na interpretação mais rígida de uma regra que é rígida. Tá? É realmente uma regra rígida, a tal da mão na construção ofensiva. Mas, no final das contas, o poder do Castelão, o poder de jogar em casa, organização, né? O Fortaleza levou bola na trave, levou chance de gol, mas na hora que subiram as placas ali, subiu a placa dos 7 minutos, o São Paulo veio, mas foi uma pressão controlada, né? Uma sequência de escanteios, mas algo dentro do controle. Então, para mim, é uma vitória com cara de duelo de dois times do mesmo bloco mesmo, assim, com cara de jogo de 6 pontos, com cara de clássico, e que não só na teoria, não só na pontuação, não só na matemática, mas nivela muito na prática também, né? E nesse nivelamento hoje pendeu a favor do Fortaleza. Fred, isso foi me perguntado, aliás, antes da partida rolar, né? Foi me perguntado quem era o favorito para o duelo. E eu não tenho problema nenhum de ficar em cima do muro, onde eu acho que a situação ela é muito parecida. Eu cheguei a falar que, para mim, é um jogo muito similar. O que tinha a favor do Fortaleza, que eu considerava, para sair do muro, para não considerar um jogo tão parecido, o Fortaleza é levemente favorito. Porque, além do tabu, né, de nessa era Vojvoda nunca ter perdido para o São Paulo, o fato de jogar em casa, o mando de campo, que o Fortaleza vinha numa sequência de 7 vitórias seguidas, e agora com essa 8ª vitória, a equipe segue ainda sem perder dentro de casa. Então, quando você olha os 90 minutos, eu acho que os torcedores, né, que olharam com detalhe, né, não ficou viesado, digamos assim, viu que foi isso que você menciona, o jogo franco. Esse era um jogo que eu cheguei a citar antes da bola rolar, que o São Paulo não vai jogar um jogo moroso. O São Paulo, quer dizer, vez ou outra até apresenta, mas o São Paulo olhava para esse duelo, tipo, é o Fortaleza jogando em casa, 40 mil pessoas hoje no estádio, a gente vai ter que jogar muita bola. O São Paulo sabia dessa dificuldade. Então ele jogou com toda a seriedade possível, apesar de que segurou alguns atletas. Vai ter jogo na terça, né, contra o Goiás pela Copa do Brasil. Então o Luciano foi poupado, Ferreirinha ali, né, jogadores que têm sido titulares, Arboleda e tal. Mas mesmo assim, era um jogo onde o São Paulo iria tentar ganhar a partida. Aliás, foi até uma fala do Luiz Gustavo, né, pós-jogo, que ele disse, não, a gente veio hoje, no caso, para ganhar. Então, nesse sentido, eu já imaginava que fosse um jogo complicado. E aí, na ideia inicial do time que o Vojvoda tinha como possibilidade, eu tinha citado isso até no jogo contra o Criciúma, né? Pelo Hércules ter ficado suspenso no jogo contra o Criciúma, eu até falei assim, eu entendi colocar o Machuca, e muita gente chegou a falar, era para ter colocado o Kevin e tudo mais. Eu falei, eu acho que ele só não colocou o Kevin porque ele queria ter um jogador com um pouco mais de bagagem, de peso, de ganhar disputa, né? Algo que o Kevin, eu tinha até citado aqui na live passada, que ainda não está amadurecido. E aí foi dito e feito. Hoje, sem um Pochettino, como tinha sido também contra o Criciúma, a opção que o Vojvoda teve foi colocar mais um volante, no caso o Hércules, né? Que possivelmente seria titular. Mas ele fez uma trinca ali, né? Com Sacha, Rossetto e o próprio Hércules. E o grande problema, em boa parte do jogo para o Fortaleza, quando eu digo problema por que o Fortaleza, diferentemente contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, contra o Fluminense, e claro, né, são 3 equipes que estavam ali na parte de baixo, mas eu até coloco outras equipes. O Fortaleza conseguia mais ter controle de algumas ações. Hoje não era jogo para isso. Tanto que eu cheguei a mencionar isso com alguns colegas, que se por acaso o Fortaleza tivesse tomado o primeiro gol hoje, seria um jogo bem mais difícil. Além do jogo difícil, como foi hoje na Arena Castelão. Então, nesse sentido, era muito jogador, por exemplo, Tinga não estava, o Brits jogando de lateral direito. Então, era um lateral direito
que não tinha muita qualidade para sair com a bola, era mais marcador. Aí você tinha Sacha, você tinha Bruno Pacheco, que mais protege do que ataca, apesar de atacar até bem. Aí você só tinha o Rossetto, na prática, como um jogador de cadência, jogador para pensar, jogador para respiro. O Fortaleza não tinha, nem mesmo no seu setor ofensivo, como, por exemplo, o Kaiser, de luta, o Marinho, de bola individual, né, de jogadas individuais. Você não tinha a qualidade para respiro, para trabalhar a bola em campo, assim. Era muito escasso isso para o Fortaleza. Então, o fato de abrir o placar logo no início, numa jogada em que o Fortaleza executa muito bem, nesse período, nesses 11 jogos, né, recentes que o Fortaleza vem numa boa sequência, 11 a 10, mas enfim, o Fortaleza, ele soube fazer um tipo de jogo onde ele consegue, muitas vezes, agredir o adversário, que é, vou me proteger e toda vez que eu tiver essa bola, eu preciso acertar uma jogada numa bola longa para aproveitar. Foram vários jogos dessa maneira. Teve jogos como o jogo do Grêmio, Fortaleza perdendo muitos gols, mas conseguiu aquela vitória, né? Mesmo com aquele susto ali no final. Mas vários outros jogos isso aconteceu. E a primeira possibilidade, logo no início, é uma bola recuperada, cai no pé do Marinho, que faz essa bola longa com o Breno Lopes. E aí eu vi muita gente falando, não foi pênalti. E aí, só para debater esse lance especificamente, né? Eu até acho que o árbitro poderia não marcar. E se ele não tivesse marcado, para mim, eu acho que o VAR não deveria interferido. Assim como ele marcou a penalidade, eu acho que o VAR também não deveria ter interferido, como não interferiu. Porque você pode até olhar ali aquela situação que o Breno força um pouco a situação. Mas eu não tenho como não achar que o Igor Vinícius foi imprudente naquela jogada. Ele já tinha tomado a frente, ele vem de maneira estabanada, toca nas costas do Breno, um toque ali passível para marcar o pênalti. Você pode até dizer que o Breno forçou a jogada, mas eu acho que o Igor Vinícius foi muito, muito pouco inteligente, para não usar outra palavra, naquela jogada, e aí no pênalti assinalado com menos de 5 minutos, o Kaiser foi lá e abriu o placar. E aí esse é o contexto que eu estava citando dessa dificuldade do Fortaleza em ter mais a bola, de trabalhar mais a bola. Porque o São Paulo passou a administrar essa posse da bola e o Fortaleza ficou só nessa ideia de se defender, né? De se defender. Porque toda vez que tentava a bola longa, poucas vezes isso acabou dando uma certa jogada efetiva. Teve, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Porque antes disso, o São Paulo teve boa parte das jogadas em escanteios, e nisso Fortaleza foi muito bem hoje no jogo aéreo. A falha que aconteceu no primeiro tempo, uma bola que sobra para lá, sobra para cá, apareceu o João Ricardo de maneira impecável, né? Uma defesa muito difícil ali. O jogador estava praticamente frente a frente ao gol e ele consegue evitar ali o gol, né? Que seria do empate. E aí foi quando, e aí é o ponto que eu estava ressaltando isso durante a transmissão, o Fortaleza precisa começar a conectar uma jogada de transição, porque só ficar nessa do São Paulo jogando bola na área, isso talvez não vá ser suficiente, apesar da equipe estar conseguindo sustentar muito bem essas chegadas de ataque do São Paulo. Por exemplo, teve uma que o Cardona ele não ganha na jogada, é uma bola longa, e que na hora que o Caleri domina no peito ali, e aí mérito para o Cardona, ele rapidamente faz a recuperação para evitar a finalização. Então, nisso, o time estava muito focado. Eu acho que defensivamente, dos jogos que eu consigo lembrar aqui rapidamente, né? Essa foi a melhor atuação defensiva do Fortaleza. E eu cheguei a citar isso hoje no jogo. Hoje era um jogo de um Fortaleza operário em campo. Não era um Fortaleza técnico. O Martínez não estava, o Pochettino não estava, o próprio Lucero, né, que tem muita qualidade, também não estava em campo. Então, teria que ser um espírito diferente para a partida de hoje. Porque quando o São Paulo tivesse a bola, você teria que fechar os espaços. E nisso o Fortaleza foi muito bem. O São Paulo tentava basicamente em jogadas longas, em passes longos ou em cruzamentos para tentar superar a meta do Fortaleza. E nisso, o Fortaleza, em boa parte, praticamente, quase que o primeiro tempo inteiro, foi muito bem. E aí entra a segunda parte. Quando o Fortaleza começou a encontrar essa bola longa, geralmente com o Breno Lopes, o Breno cometeu falhas ali na frente, né? De querer fazer um drible a mais, porque houve pelo menos duas possibilidades muito boas para o Fortaleza ampliar o placar, e o Breno ficou mais preocupado em limpar a jogada ou dar um passe a mais para tentar ali criar uma possibilidade a mais, né? Assim, resumindo, tentou enfeitar uma jogada que ali era basicamente simples. Era pegar, limpar, bater. Se o goleiro pegasse ok, se fizesse o gol,
Então, seria a melhor alternativa. E eu acho que ele pecou nisso. Eu acho que o grande problema do Breno, ali na reta final do primeiro tempo, foi não ter aproveitado duas boas chances em que ele saía em boas condições, no 1 contra 1, e ele não conseguiu efetivar sequer a finalização, né? Porque foram duas boas chances que nem a estatística foi registrada como, de fato, uma finalização, porque o Breno acabou vacilando nesses dois lances. Quando volta do segundo tempo, aí já era um Fortaleza mantendo ainda essa qualidade defensiva, era olhando o São Paulo com a bola, muitas vezes, e eu, como eu sempre falo, eu não vejo problema você não ter a posse, desde que você se proteja muito bem, que era isso que o Fortaleza exercia. Só que aí, a parte que você estava observando, Fred, foi de fato o segundo tempo com bem mais chances de cada lado, né? Era o São Paulo respondia de um lado com uma oportunidade, o Fortaleza no contra-ataque tentando outra. E aí foi esse jogo, bola na trave do Hércules, teve bola na trave ali do Luiz Gustavo. Então, foram muitos momentos que o jogo poderia, que eu acho que aí é um ponto a mais, além do jogo que eu queria citar. Esse é um cenário que o Fortaleza vai encontrar pela frente nos próximos jogos. O Fortaleza vai ter muito confronto direto. E o primeiro foi esse. Os jogos ali da reta final do primeiro turno, Atlético Goianiense, Vitória, Fluminense, né? Esse jogo, o próprio Criciúma, foram jogos onde o Fortaleza tinha, para uma equipe que está brigando na parte de cima, que vencer, para continuar na parte de cima. Agora não. Agora é jogo grande. O próximo duelo, que é contra o Cruzeiro, na outra segunda-feira, já é um jogo dificílimo. E já tem polêmica, né? Tu viu a polêmica do duelo? O Cruzeiro quer trazer para Minas Gerais? Exatamente. Diz que vai ser lá de todo jeito. A frase do dono da SAF, né? Contratos existem para serem quebrados. Que bom isso aí, né? Falar para um elenco. Já falou que o jogo vai ser no Mineirão de todo jeito. E eu acho que dá certo, viu? Eu acho que o Cruzeiro, obviamente, nesse contexto que está embalado, né? Acabou de fazer 3-0 no Botafogo fora de casa. A lógica é essa, né? O time está 100% jogando em Minas. Claro, para o Fortaleza vai ter que saber lidar com isso, como ele soube lidar na partida de hoje. Então, o contexto desses jogos que o Fortaleza vai ter pela frente, lembrando, vai ter Bragantino, vai ter o próprio Bahia, vai ter o Internacional, né? Que hoje não está nessa disputa, mas um jogo fora de casa. Muito mal o Inter, muito mal o Inter. Muito mal, muito mal. Mas é isso. O Fortaleza acabou de vir do empate contra o Criciúma. Foi um jogo fácil? Não. E não vai ser um jogo fácil contra o Bragantino lá no Nabi Abichedi. Não vai ser um Criciúma jogo fácil. Que ganhou o jogo hoje, tá? Fora de casa. Isso, exatamente. Então, assim, os jogos, para quem briga na parte de cima, brigando com o pessoal na parte de cima, é muito difícil, como foi o jogo de hoje. Então, o contexto do Fortaleza, esse resultado, que daqui a pouco eu vou até elencar aí os destaques, né, individuais, ele passa muito por compreender como foi essa vitória de hoje. Foi uma vitória onde o Fortaleza foi efetivo, principalmente defensivamente, e aproveitando a chance, poderia ter feito o segundo gol, no lance lá, como você bem citou, que bate ali no cotovelo do Moisés, e é aquele lance que antes a gente entendia a regra como o quê, né? Bateu no braço. Se for gol, vai você sabe que há alguns anos eu me isento de opiniões você, sobre lances. Aliás, eu citei você hoje lá. Assim, tem um amigo meu, Fred Figueiredo, que sempre cita isso. Toque hoje no braço é interpretativo, porque a gente já viu lances assim, de um atacante, a bola bater no braço, e aí vinha alguém analisar eu desisti, eu desisti, Minhoca, justamente quando eu cheguei à conclusão de que eu já vi todos. Isso. Rapaz, na estreia do Brasil na Olimpíada. Teve um possível pênalti a favor do Brasil. Que o VAR demorou, nível de VAR do Brasil, demorou uns 5 minutos. E era, pelo menos no meu entendimento, absolutamente claro que não era pênalti. A bola bate na cabeça da jogadora da Nigéria, volta para a mão dela, né? Ou seja, isso aí atualmente não é pênalti. Uhum. Mas lá foram 5 minutos para decidir se era ou não era pênalti. Por isso que eu realmente não tenho mais condição de opinar. Agora, esse ofensivo não. A regra bateu na mão é pênalti, para, né? Era pelo menos a regra. Porque é como eu estava dizendo, eu já vi interpretações diferentes. O jogador involuntariamente está recolhendo o braço e tudo mais. Enfim, eu, pelo que eu até entendia, tinha essa situação aí, bateu no braço. É gol, aí não tem o que fazer, vai anular de toda forma. Mas já vi aí alguns contextos. E nesse caso, né, como bate ali no cotovelo, se a regra for essa, embora nem sempre é aplicada, acabou anulando muito bem ali o gol do Fortaleza.
Mas o contexto do jogo, é isso que eu quero que o torcedor entenda. O contexto desse jogo, especificamente, é um contexto onde poderia o Fortaleza também não ter vencido. E isso não seria o problema. Não seria problema. O fato de vencer essa partida só mostra o quão importante foi esse resultado. Em meio a carências que o Fortaleza teve, carências importantes. Poupou o Lucero, não tinha um Pochettino, né? O Fortaleza vai passar 9 dias até o próximo jogo contra o Cruzeiro, e era muito importante conseguir sustentar um jogo como esse, porque vai acontecer. O Fortaleza vai ter que saber sustentar o jogo contra o Cruzeiro, no caso se foi lá em Minas Gerais, o jogo contra o Bragantino, sabe? Entender percepções. E aí um outro ponto para fechar essa minha análise, Fred, é a questão emocional do Fortaleza. Eu cheguei a falar isso depois da classificação do Rosário Central sobre o Internacional na terça-feira, lá no meu Twitter, que se o Fortaleza tiver a mentalidade em jogar futebol, ele passa pelo Rosário. Ele passa pelo Rosário. Agora, se ele se perder emocionalmente, isso pode ser um problema. E 2 momentos do jogo eu queria destacar sobre essa parte emocional. A primeira é do Brits, que tomou um cartão na jogada. Acho até que nem era lance para cartão. Eu acho que o Brits faz a falta, mas não foi de maneira nenhuma maldoso na jogada. Foi firme na jogada, mas não acho que era lance para cartão amarelo. Mas após tomar o cartão amarelo, ele ir lá, ficar ali, nariz com a arbitragem, foi muito arriscado da parte dele. E isso pode pesar numa Sul-Americana, contra um adversário. Enfim, a gente conhece muito o futebol argentino, né? São muito de simular, de fazer cera e tudo mais. Então, o Fortaleza tem que ser muito inteligente quanto a isso em jogos futuros que virão, principalmente na Sul-Americana. E o outro é o Hércules. O Hércules estava no banco, ele reclama dessa jogada do gol no lado do Fortaleza, toma o amarelo e deveria não para de reclamar. Isso, não para de reclamar. E é bom lembrar, ele já vem de uma suspensão, não jogou contra o Criciúma e tinha sido expulso contra o Vasco. Então o Fortaleza não pode, pelo time que é, pela qualidade técnica que tem como time, se perder, porque esse pode ser o problema do Fortaleza, se por acaso, como foi, o pessoal sempre brinca, né? Mas o jogo contra o Cuiabá, né? Esses jogos, o Fortaleza deixou a situação degringolar daquela maneira, ou até mesmo no jogo do Vasco, o problema que foi segurar aquele Vasco, que estava sendo melhor do que o Fortaleza, foi não ter o emocional, não conseguir se sustentar dentro de campo. Hoje não. Hoje o Fortaleza, ele se sustentou, mas beirou nesses 2 momentos, principalmente o Brits, que estava dentro de campo, o Hércules estava fora de campo, então não causou nenhum impacto numérico, né, dentro de campo. Mas é entender como saber lidar a uma arbitragem ruim e muitas vezes a situações de provocação. Porque esse vai ser o cenário quando for enfrentar o Rosário. O Rosário é esse time enjoado que leva uma falta e o cara fica lá rolando. Então tem que ter muito a cabeça no lugar para não se perder. Porque se o Fortaleza hoje consegue apresentar o atual desempenho que tem, é pela bola jogada. É pela bola jogada que o Fortaleza tem apresentado até então. E o árbitro, né, Minhoca? Como você falou, o árbitro teve decisões a favor do Fortaleza, que foram questionadas, decisões a favor de São Paulo. Não era também né? E outra coisa, não foi nem o árbitro, né? O lance, claro que ele tem a última palavra, mas foi chamado pelo VAR, tudo. Eu fico muito impressionado assim. Eu acho que assim, o banco de reserva utilizar algum boi de piranha, né? O cara dos números, o massagista, para dar pressão no árbitro, para xingar o árbitro, beleza, não vai nem ver, mas um jogador como o Hércules, sabe? Fica fora de um jogo. Comprometer até uma semana de trabalho, porque queira ou não, Vojvoda vai ter que trabalhar pensando em alternativa que não seja ele, né? Exato. Aí ele acaba passando uma semana sem treinar com o time titular, né? E sem ser tão acionado. Eu acho que é um baixo importante. Por exemplo, eu acho que para o jogo do Cruzeiro seria o ideal ele jogar com 3 homens de meio de campo de marcação. Por exemplo, talvez não optar pelo Marinho ou pelo Pikachu para colocar se nesse caso o Hércules não tivesse expulso, jogar o Hércules mais pelo lado direito. Enfim, seria uma possibilidade. Mas pode ser que o Martínez volte, mas como também há muito tempo não joga, talvez não seja titular. Mas isso é que o Fortaleza tem que entender. Eu acho que a arbitragem se perdeu em algum momento. Teve uma chegada, por exemplo, que eu acho que era lance para amarelo no Marinho, uma chegada ainda no primeiro tempo. Nessa, eu acho que o São Paulo reclamou com razão, embora o São Paulo também perdeu muita cabeça ali na reclamação. Mas nas outras, assim, eu acho que a reclamação do São Paulo, pelo menos, não fazia muito sentido. Era aquela reclamação normal de pressionar a arbitragem, né? Eu acho que o único lance foi esse, pelo menos dos que eu lembro, assim, que eu pelo menos percebi, né? O único lance que eu acho que
Ele errou, foi no lance do Marinho, que era lance para amarelo, e ele acabou não amarelando. Mas, no geral, acho que a arbitragem foi assertiva. Mas essa do pênalti aí deixa para quem sabe. Isso. O Fortaleza até foi citado hoje no Tele do Sport, porque o jogo do Sport correu o risco de ter um lance parecido. E um torcedor do Fortaleza tinha mandado o superchat. Eu nem sei se o superchat dele ainda tá aqui. Tá. De Roberto Cavalcante. Tem os 2 superchats dele aí. Que ele lembra que foi Fortaleza 1, Chape 1, Fortaleza 1, né? Mão na bola no gol da Chape. E aí anularam o gol da Chape e deram um pênalti pro Fortaleza. Né? Foi um jogo do ano retrasado. A gente lembrou esse jogo e ele lembrou. Entendi. Eu acho que foi um jogo em Chapecó, que foi um lance que tinha saído uma jogada e depois... Tinha sido pênalti pro Fortaleza, né? Anular. Aí a jogada continuou, sai o gol da Chape, anula um gol da Chape, foi pênalti lá no começo da jogada. Exatamente. Foi isso mesmo. E aconteceu. Vocês viram o final do jogo do Sport, finalzinho, não, né? Não deu para acompanhar. Ia acontecendo algo parecido, assim. Um gol se tornar um pênalti, foi isso? O 3-1 ia se tornar não um pênalti, ia se tornar uma falta na entrada da área do Sport entendi. E como é o nome? Elvis estava jogando assim muito tal. Desculpa. Óbvio que Elvis não estava jogando muito. Elvis tem cobrado faltas muito bem. O gol da Ponte já tinha saído uma falta cobrada por Elvis. Então, assim, mas o árbitro negou o chamado do VAR. Minhoca, então vamos para as análises individuais. Boa. Tá? Hoje a gente aqui teve. Eu estava ouvindo, na verdade, o programa, né, do Vitória. E Celso disse que foi um dos campos mais verdes que ele já viu. Mas eu acho que aquele 4-1 do Fortaleza no Sport foi o mais verde com toda a justiça, né? O Fortaleza vem de vários vezes, apesar do gramado do Castelão não estar totalmente verde. Rapaz, eu vi uma imagem, não sei se você viu uma imagem que viralizou no Twitter, da bandeirinha de escanteio. Já tem uns 3 jogos, eu acho que desde o jogo contra o Atlético Goianiense foi vitória. Velho. É porque, assim, eles fizeram o seguinte, o gramado tá péssimo ali, e eu acho até, a impressão que eu tenho, não sou nem especialista, que é o solo, o grande problema ali. Não é questão de sombreamento, eu acho. Aí trouxeram uma iluminação artificial que deu uma melhorada, pelo que era até 3 semanas atrás, era bem pior do que está hoje. E algumas partes eles fizeram essa correção. Então, para quem bateu o escanteio, colocaram lá um quadrilátero de grama, ok. Lembra aquela, como é o nome? É a base do beisebol, né? Exatamente, Lembra a base do beisebol. Só para o cara não reclamar, né? O cara que vai bater o escanteio para dizer assim, aqui tá impossível bater o escanteio. Reclama agora aí, a gente botou um quadradinho para você bater o escanteio. A Ponte Nova também tá bem ruim o gramado. Aliás... Sabe o que me chamou a atenção? O gramado de Pituaçu, pô. Eu vi o primeiro tempo do jogo do Bahia contra o Sport Feminino. Pelo amor de Deus, era um gramado tão bom, tão... Mas eu acho que é o grande problema, eu diria, hoje, né, Pedro, que é do futebol brasileiro, os gramados, assim, o da Arena MRV, lá do Atlético Mineiro, é horroroso. O Barradão também tem momentos que fica bem ruim. Na Bia Bichedi também. Gramado bom que eu considero é lá do Corinthians, o do Morumbi também é muito bom gramado. São raríssimos, assim, gramados que realmente têm uma qualidade. O do Palmeiras, o Abel no começo do ano estava descendo o pau, por exemplo. Ele estava falando do Palmeiras, um time que tem dinheiro suficiente para não deixar o gramado ficar ruim. E o gramado do Palmeiras é misto, né? Nem é um gramado... exatamente. Então, e também não é questão de, tem que ser sintético ou misto e tal. Tem que ser bem tratado. Se for um gramado maltratado, o do PV, que tem bem mais jogos do que o do Castelão, consegue ter um gramado bem melhor. Mas, enfim, né? Coisas que acontecem. Mas, já entrando nas análises, eu vou colocar, começando com o João Ricardo, essa primeira análise como jogou bem. Vou colocar... Ele fez uma defesa muito importante, teve uma saída de bola errada, que o João Ricardo falhou ali numa jogada, mas a defesa que ele fez foi uma defesa muito importante, no contexto que estava ali, 1-0, uma bola que não saía da área, uma defesa bem difícil mesmo. Não foi muito bem, mas todas as jogadas em que ele precisou acionar rápido, eu tenho um colega que ele até chegou a falar que às vezes o João Ricardo demora muito para repor a bola. Ele deu um lançamento muito bom pro Moisés no segundo tempo, que o Moisés acabou não aproveitando, mas foi um passe
muito bem executado que ele deu. Gostei bem da partida do Jean Ricardo. Na defesa, a dupla de zaga, o Kusevich. Eu gostei do jogo aéreo do Kusevich. Eu senti que as bolas, quando ele tentava tirar de maneira mais... Era uma bola meio espirrada, assim, sabe? Nunca era aquela bola tirada com total confiança. Então, o Kusevich teve um... Eu vou colocar como bem também, até porque foi o ponto que eu senti uma certa insegurança no Kusevich, me passa ainda uma insegurança. Eu acho que ele já teve melhor, mas como ele está emprestado, assim, hoje eu não compraria o Kusevich. Eu acho que é um zagueiro que comete falhas e às vezes é estabanado. Mas eu acho que hoje ele fez bem, boa parte do jogo, né, cometendo ali alguns vacilos em tentar tirar a bola furando o taco. Cardona, para mim, esse jogou até melhor. Então, para mim, é muito bem para ele. Ele teve um desempenho bem seguro, também se atrapalhou algumas jogadas, mas essa jogada que eu citei, né, do Caleri, quando o Caleri domina no peito, ele não conseguiu colar no Caleri, aí rapidamente ele já tem um poder de recuperação para evitar uma finalização que o Caleri tem um poder de fogo muito grande. Mas o Cardona foi muito bem, assim, jogada aérea, de evitar a bola entrar na área, muitas jogadas assim ele conseguiu. Foi uma das melhores partidas que eu vi do Cardona com a camisa do Fortaleza hoje. Defensivamente o time foi muito bem, né? E aí a gente chega nos dois laterais. Primeiramente o Brits, tirando esse momento que ele se colocou em risco, né? Por conta do amarelo, e aí não tem muito a ver com o que aconteceu dentro de campo, foi mais com o jogo parado. O Brits, para mim, foi muito bem mesmo, assim. Foi um jogo onde ele conseguiu... eu até já falei várias vezes, eu gosto muito do jogo do Brits. É um jogo simples e altamente eficaz. Altamente eficaz. Até estava falando com a minha cara, não estava voltando. Quer ir um jogador do Fortaleza? Eu pego o Brits. É o tipo... É porque me lembra o Lugano também, né? O jogador que joga pelo time, assim. Pode colocar muito bem para ele. Gostei muito da partida. Eu tava vendo o jogo do Criciúma e lembrei de você falando dele. Eu acho de 1-1, né? Em termos de defensivos, o Brits é o jogador que eu considero mais efetivo, assim, do Fortaleza. Tem que colocar a cabeça no lugar, tá? Porque hoje quase ele, de novo, foi expulso. Bruno Pacheco, vou botar como bem. Foi bem defensivamente, recuperou bola na defesa, saiu muito bem de algumas jogadas ali pelo lado direito, né? O Rato praticamente não fez nada, a não ser bola parada. Então jogou bem o Pacheco. Fez aquela partida dele, geralmente nota 7, mas hoje, como o time foi bem defensivamente, acho que esse quarteto aí defensivo merece essa menção toda verde aí no setor defensivo. Sacha também eu vou colocar como bem. Ele foi um jogador que conseguiu ter uma boa apresentação, teve uma certa dificuldade de acompanhar algumas jogadas, porque o São Paulo também tinha uma qualidade de passe bem executada, mas é porque do meio para trás o Fortaleza fechou muito bem os espaços, muito bem, assim. O São Paulo teve muita dificuldade, com exceção de bolas ali, de um encaixe, assim, de uma subida de uma descida de outro, que o São Paulo soube aproveitar, mas foi muito bem, mais uma vez, o Sacha, né? No caso, bem, né? Rossetto, esse eu vou botar muito bem. Para mim, ele foi o ponto de equilíbrio do Fortaleza. Eu estava citando, né? O Fortaleza hoje não tinha muitos jogadores técnicos. O jogador mais técnico hoje do Fortaleza foi o Rossetto. E eu menciono isso muito na ideia de que quando você só tem um time que consegue recuperar a bola, como era o caso do time hoje do Fortaleza, muita marcação, alguém tinha que ser o respiro da equipe. E esse respiro é o Rossetto. O Rossetto, em muitas jogadas, não foram poucas, em muitas jogadas, ele fazia o Fortaleza respirar e não só trocando passes, como geralmente ele tem essa qualidade, mas sabendo, em alguns momentos, conduzir a bola, que é, eu estou com a bola, o meu time está marcado, vem a marcação e ele se desvencilhava dessa marcação muitas vezes. Para mim, o Rossetto foi um dos principais jogadores, já estou dando até um pouco de spoiler aqui, né? Que vai ganhar medalha aí. Então, o Rossetto, para mim, muito bem na partida. Hércules também, mas o Hércules eu vou colocar um bem, porque eu acho que ele fez um primeiro tempo muito bom, assim, para muito bem. No segundo tempo, eu já senti ele um pouco razoável. No momento, eu acho que... Aí, daqui a pouco eu vou falar sobre o Vojvoda. O Vojvoda entendeu na hora que o Hércules já não estava rendendo. Ele errou 2 jogadas seguidas, e aí na hora que o Vojvoda chama ali o Kevin para entrar, aí ele quase teria feito um golaço, né, na jogada, em que ele pega a bola na direita, limpa e bate na trave ali. Mas eu senti que o segundo tempo ele já caiu de rendimento.
Tem uma entrega absurda, mas vou colocar como bem, assim, como se fosse uma nota 8 aí para ele. Eu gostei da partida do Hércules. Marinho. O Marinho, taticamente, foi bem importante. Participou de algumas jogadas ofensivas, perdeu outras, mas teve muito... É porque, assim, como eu falei, foi um time muito operário, né? Eu vou colocar como bem também o Marinho. Eu acho que ele conseguiu fazer algumas jogadas. Eu não acho que ele cometeu erros graves, assim. Ele não recebeu tanta bola, bateu algumas faltas não tão ruins, assim. Algumas foram ruins, como uma falta para fora. Mas, no geral, é isso. Eu gostei muito da equipe titular. Mas aí, eu quero ou não foi tudo perfeito. O Breno eu vou colocar razoável. O Breno, eu acho que ele teve ótimas possibilidades que ele recebeu, mas ele não fez a leitura correta, assim, de tomada de decisão na jogada, assim. Eu acho que faltou... Ele foi escolhido até o melhor do jogo. Eu não sei se essa votação foi com o pessoal mais lá de São Paulo, que essa transmissão foi exibida, né, para o Brasil inteiro, ou pelo menos parte do Brasil. E aí não sei se essa votação tem a ver com torcedores do Palmeiras aí. Mas eu senti o Breno mais abaixo hoje. Eu acho que ele perdeu ótimas chances. Taticamente foi importante, mas essa tomada de decisão dele eu acho que colocou em risco o Fortaleza, né? Kaiser também teve muita entrega, eu vou colocar como razoável. Foi uma partida que ele conseguiu segurar algumas... Teve uma falta que ele toma no segundo tempo, que ele estava sem opção de passe, mas eu acho que ele foi pouco acionado, né? Não dá para a gente também colocar um tom tão positivo assim para o Kaiser. Mas foram os dois jogadores assim que tiveram muita entrega, né? Assim, o Kaiser também coloco como razoável. Vamos lá, agora o banco, né? Os reservas. Vamos lá. Primeiramente, Pedro Augusto, amarelo. Aliás, eu acho que ele foi a última troca, né? Vou até colocar um branco mesmo aí para ele, sem nota. Eu não senti assim que o Pedro Augusto teve tantas ações em campo quando entrou ali no final. O Kevin dá para analisar. Ele entrou... aquilo que eu tinha citado no jogo contra o Criciúma, quando o pessoal tinha falado que o Kevin deveria ter sido titular contra o Criciúma. O Kevin, ele não tem condição física, né? O aspecto físico dele, principalmente no jogo como hoje. Eu teria feito a mesma coisa que o Vojvoda fez. Eu teria colocado o Kevin como ele colocou nesse jogo. Mas o jogo não era para ele, assim, em termos de embate. Era um jogo muito físico. E o Fortaleza fez esse jogo físico hoje. E o Kevin teve dificuldades. Claro, o gol que teria saído, né, o segundo gol, é um passe que começa com ele, que coloca para o Pikachu ali para fazer a jogada que poderia ter gerado o segundo gol. Mas eu vou colocar amarelo para ele, vou colocar como razoável. É um jogador que não tem como, muitas vezes, ser opção como titular, mas, volto a ressaltar, eu acho que o Vojvoda tem que cada vez mais dar minutos a ele. Segundo tempo, entrar cada vez mais como ele entrou agora nesse jogo e já tinha entrado... Acho que no jogo anterior. Tinha entrado no jogo passado. Né? Aliás, ele entraria no jogo passado. Ele não entrou no jogo passado. Mas, de toda forma, fica esse registro aí. Pikachu, também vou colocar como branco aí. Eu acho que também não causou muito impacto. Teria dado assistência, né? Para o gol do Moisés. Mas foi mais uma válvula de escape do que propriamente um jogador com muitas ações em campo. Moisés, eu acho que cometeu algumas falhas de contra-ataque, prendeu a bola em alguns momentos, teve ali o gol, né, que teria feito o gol, então vai ficar no razoável também o Moisés. Acho que algumas coisas ele acertou, outras ele errou. Aí poderia ser uma coisa mais negativa, um outro mais positivo, ficando no meio termo aí. E o Lucero também conseguiu segurar essa bola no ataque, também eu achei uma entrada bem... morna, assim, do Lucero, sem causar muito impacto, assim. Apesar dele ter acertado algumas jogadas, mas não dá para colocar daquilo que boa parte do time fez, né, do time titular. Um amarelo aí pro Lucero. Fica faltando, então, Vojvoda. Vojvoda e medalhas, né? Vojvoda eu vou colocar como... o Vojvoda eu vou colocar como muito bem. Esse era um jogo que eu acho que exigiria uma outra maneira de jogar do Fortaleza. E ele conseguiu apresentar nesse jogo, que era um jogo difícil. O time todo teve muita entrega. E o tempo da leitura. Eu já vinha criticando o Vojvoda no começo da temporada em muitos momentos. Mas ultimamente eu tenho cada vez mais elogiado porque ele tem entendido o tempo da troca, né? Hoje ele até teve um momento que eu falei,
Acho que o momento agora é de troca. Ele demorou uns 3 minutos ali, mas para mim todas as trocas fizeram total sentido. Até mesmo a do Kevin, que eu estava citando, que por mais que não pudesse entrar no contexto de um jogo mais físico, né? Mas eu acho que era importante o Kevin sentir um jogo desse perfil. Era importante para o Kevin. E medalha de ouro, eu vou botar para o Rossetto. Foi, para mim, o ponto de equilíbrio o jogo inteiro. Vou colocar o Cardona com a prata e vou colocar o Brits com o bronze. Foram os 3 melhores jogadores que eu achei de Fortaleza. É isso, Thiago Minhoca. Fortaleza, 10 jogos sem perder. Fortaleza, dentro do G, mais do que dentro do G4, né? Empatou em pontuação com o Palmeiras, tendo um jogo a menos. Vamos ver o que é que o Flamengo faz nessa rodada. Recebe o Atlético Goianiense, então tem uma tendência de vitória do Flamengo, né? Encostando no Botafogo. No confronto direto, o Botafogo perdeu do Cruzeiro. E o Cruzeiro talvez seja a pior notícia do campeonato do Fortaleza, né? Porque vem no ritmo parecidíssimo, né? Hoje eu até cheguei a falar, eu acho que há uma prateleira de equipes que brigam fortemente pelo título, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O São Paulo, o Fortaleza e o Cruzeiro estão tentando chegar, e nesse contexto, eu até já vi alguns torcedores falando assim, vamos para título. Eu acho que o que vai dizer, né? Eu gosto sempre de falar título quando restam ali 8 rodadas. Chegou a 30ª rodada. Fosse agora, 30ª rodada, eu falei, o Fortaleza vai brigar para título até o final do campeonato. Nesse atual contexto, o Fortaleza vai ter possivelmente, nos próximos 7 jogos, que eu já estou colocando aí um jogo do Inter, que deve entrar nessa lista desses 7 jogos, 5 jogos fora de casa. E aí, meu amigo, quem briga para título tem que ganhar não só em casa, como fora. Então, assim, a briga para título, ela é difícil, ela é bem complicada. E o Fortaleza, se quiser brigar para título, tem que ganhar fora.